Boa noite, boas-vindas. Livro Agenda Cristã de André Luiz, Conclusões. Que o caminho do bem é laborioso e difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal. É isso, sim. Livro dos Espíritos, continuando o item 6. Como eu falei, ele é longo e ele vai colocando aqui os pontos principais da doutrina espírita. Então, continuando. Há no homem 3 coisas. Primeiro, corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, o espírito encarnado no corpo. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Assim, o homem tem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que prende o espírito ao corpo é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e até mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O espírito não é, então, um ser abstrato e indefinido, só possível de ser concebido pelo pensamento. O espírito é um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. E a gente continua depois, na próxima. No Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem, dentro do capítulo Bem-aventurados os aflitos, é assinada por um anjo guardião. Foi transmitida em Paris em 1863. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Pergunta-se se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de se salvar? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Pode-se dar que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios para vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que não lhe seja possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente, sim. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porque a caridade pelo sacrifício é louvável. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo.
Grande distinção cumpre-se fazer aqui. Pelo que respeita pessoalmente a cada um, contentem-se com as provas que Deus lhes manda e não aumentem o seu volume, já por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixume, com fé, é tudo o que se exige de vocês. Não enfraqueçam o seu corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitam de todas as suas forças para cumprir a sua missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente seu corpo é contravir a lei de Deus, que lhes dá meios de sustentá-lo e fortalecê-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usem, mas não abusem, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si mesmo sofrimentos para o alívio de seu próximo. Suportar o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precisa ser aquecido e alimentado, e se o seu corpo disso se ressente, faz um sacrifício que Deus abençoa. Aquele que deixa seus aposentos perfumados para ir à mansarda infecta levar a consolação, aquele que suja as mãos delicadas pensando chagas, aquele que se priva do sono para velar à cabeceira de um doente, que é apenas seu irmão em Deus, aquele, enfim, que despende a sua saúde na prática de boas obras, tem em tudo isso o seu cilício verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não lhe secaram o coração, que não adormeceu no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes se constituiu anjo consolador dos pobres deserdados. Aquele, porém, que se retira do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade tem na terra? Onde a sua coragem nas provações, já que foge à luta e deserta do combate? Se quer um cilício, aplique-o à sua alma e não a seu corpo. Mortifique o seu espírito e não a sua carne. Fustigue o seu orgulho. Receba sem murmurar as humilhações, flagele o seu amor próprio. Enrijeça-se contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tem o verdadeiro cilício, cujas feridas lhe serão contadas, porque atestarão a sua coragem e a sua submissão à vontade de Deus. Uma bela mensagem, né? Vamos então terminar as nossas leituras no livro Poetas Redivivos. A poesia é de Epifânio Leite. É um preito de amizade a dois companheiros do pretérito, atualmente reencarnados em provação regenerativa. Santa Maternidade. Recordo, Castelã, o Tarciso Trescala, do teu colo a fulgir de joias soberanas. Alguém morre na festa e soberba te ufanas do jovem que impeliste ao suicídio na sala. Tempos correram, presto, entre humildes choupanas, trazes agora ao peito um filhinho sem fala, mutilado ao nascer, flor que se despetala no trato de aflição da prova em que te fanas. Restauras padecente a vítima de outrora, ontem transviada e ré, hoje mãe que ama e chora. Salve a reencarnação, passaporte ao futuro. Mãe, agradece a dor. No porvir que vem perto, brilharás como estrela ante o filho liberto e alcançarás ditosa o reino do amor puro.